Bom dia, aula do dia 24/3, página 53. Hoje vamos falar sobre adição e subtração de números racionais. Bom, a soma ou subtração do número racional, no caso do denominador ser igual, você só vai fazer a conta normal. Então, 2 mais 5 é 7, e embaixo você repete. Aqui você não soma não, tá? Você repete. No caso de denominadores diferentes, o que você faz? Você tira o MMC. Como que faz? No cantinho, bota os dois números que estão embaixo, o 5 e o 2. Primeiro número primo é o 2. Temos aqui número que divide por 2? Sim. Então, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. E aqui repete o 5 porque 5 não divide para 2. Né? O próximo número primo que a gente pode dividir aqui, né, o 3, não tem como dividir nem o 5, o 1 já acabou, não precisa. O 5 não divide por 3, o 5 divide por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1, repete 1 aqui. Então, 2 vezes 5, 10. Então, a gente descobre que aqui o denominador é 10. Então, vai ficar 10 mais sobre 10. Como que a gente faz isso? Pega aqui o MMC, divide por esse número. 10 dividido por 5 vai dar 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. A gente pega esse número, multiplica pelo de cima. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. Igualamos o denominador. Assim a gente pode repetir o denominador. E soma aqui. Então, se a gente fizer sempre, a gente pega a prática. Por que eu botei esse exemplo aqui? No caso aqui é uma subtração de números racionais. Quando a gente tem o menos na frente do parênteses, o menos muda o sinal do elemento que está aqui dentro. Então, vai ficar 1 meio, menos... Menos por quê? Porque trocou o sinal de quem está aqui dentro. Menos 3 quintos. Então, vai ficar assim. Aqui a gente já sabe que é 10, porque a gente já fez, né? 10, e aqui menos 10. Aqui, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 5 décimos menos 6 décimos. A gente faz a diferença porque um é positivo e o outro negativo. Vai ficar aqui, vai ficar igual a menos 1, né? 6 menos 5 dá 1. Só que o sinal negativo está como maior. Então, vai ficar menos 1 sobre 10. Transformando decimal em fração. Primeiro eu vou transformar a fração em decimal, que é fácil. É só você dividir 41, divide por 5. 41 por 5, aqui dá 8, né? 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Para 41, 1. Aqui bota o zero, botando o zero tem a vírgula. Ou seja, 8, 10 dividido por 5, 2. Dá 8,2. Agora, como que eu transformo? Se eu não soubesse isso daqui. Como que eu transformo 8,2 em uma fração? A gente sabe que o número que tem vírgula, a gente pode fazer a fração dividido por 10. 8,2 é o mesmo que 82 dividido por 10. Por quê? Quando você divide por 10, você anda com a vírgula uma casa decimal para a esquerda. Então, 82 dividido por 10 vai ser 8, 82. A vírgula está aqui, a gente não vê, mas ela está aqui. Anda uma casa decimal, por quê? Porque a gente tem apenas um zero. Então, 8,2 é o mesmo que 82 dividido por 10. Ah, professora, mas 82 dividido por 10 não é 41 dividido por 5. É sim, eles são equivalentes. Por quê? Se você simplificar aqui e reduzir esse número, se você dividir aqui por 2 e aqui dividir por 2, para simplificar, para ficar uma divisão menor e mais fácil, no caso aqui o 10 seria o mais fácil. Mas caso você tenha necessidade de transformá-lo, né, numa fração, 82 dividido por 2 dá 41. 10 dividido por 2 dá 5. Ou seja, 41 sobre 5 é o mesmo que 8,2. Algumas coisas que a gente precisa considerar na hora de resolver problemas com fração.
Bom, a fração é o quê? É uma parte do todo. Fração é uma fração. Quando a gente fala fração de segundos, é menos de um segundo, ou seja, é uma parte do segundo. Então, quando eu falo 2/3, estou falando que é uma parte. 3/3 é o todo. Como que eu desenhei aqui uma coisa pra gente entender, ó. Terço, por quê? São 3 partes. Quando tenho 3 aqui embaixo, quer dizer que são 3 partes. Aqui eu tô dizendo 2 partes de 3. Então isso aqui, se eu for representar no desenho, vai ser 2 partes de 3. Ou seja, 2/3. Então se isso aqui é uma barra de chocolate, 2/3 é, se você dividir em 3, 2 partes de 3. Isso é 2/3. E já 3/3 é o que? É todo. São 3 partes de 3. Então, ó, 2/3, 1/3 também é parte. Sempre que o número de cima for menor do que o de baixo, é uma parte de um todo. Ele está representando uma parte daquele todo. O todo você vê por aqui. E quando é 3/3 é tudo, né? Outra coisa, para achar uma fração de uma outra fração. Então, ó, 3/7 de 2/3. O que você faz? Você multiplica a fração. Diferente da soma, aqui o denominador você não precisa de MMC, não precisa fazer nada. Você só multiplica. Fica 3 vezes 2, 6, 7 vezes 3, 21. Aí aqui, ó, a gente pode simplificar para diminuir esse número. Ambos são divisíveis por 3, né? Então você vai dividir 6 por 3 vai dar 2 e 21 por 3 vai dar 7. Então, 3/7 de 2/3 é igual a 2/7. Eu fiz um esqueminha aqui pra gente achar as partes de uma fração. Isso tudo é pra gente resolver questões com fração. O que acontece? A fração são várias partes de um todo. Pode ser inteiro ou algumas partes do todo. Então, ó, se alguém te dá uma parte do total, não te dá o total, você tem como achar quanto vale o todo. E se alguém te dá o total, você tem como achar uma fração daquilo. Vou explicar. Bom, parte para total. Então, ó, eu tenho uma parte. Eu digo, aqui está dizendo que 3/4 vale 3.600. Ou seja, 3 partes das 4, 3 pedaços. Vamos fingir que é, sei lá, em quilos de barra de ouro. 3 partes do inteiro vai dar 3.600 quilos, digamos assim. Então, eu tenho 3 partes de 4. Eu não tenho todo. Isso não é o valor total. Como que eu faço para achar o todo? Primeiro que eu tenho que achar uma parte do todo. Eu tenho que saber quanto vale 1/4. Quanto vale 1/4? Se 3/4 vale 3.600, eu pego essa aqui que é equivalente a 3 partes e divido por 3. Porque aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma parte. Eu vou ter 1/4. Se eu pego isso aqui e divido por 3, eu vou ter uma parte. Então, ó, para achar uma parte, 3.600 dividido por 3. Então, aqui eu tenho 1/4. Eu tenho 1/4 do valor. 1 de 4. Como que eu faço para achar o todo? O todo são 4/4, ou seja, 4 partes. Ou seja, é isso aqui vezes 4, né? Para ficar o todo. Por quê? 4 dividido por 4 não dá 1? Ou seja, 1 inteiro. 4 dividido por 4 é 1 inteiro. Então, ó, se eu achei uma parte de 4, para eu achar 4 partes de 4, é só multiplicar a parte por 4. Entendeu? Se fosse 5, se fosse 3/5, aqui eu dividiria por 3, aqui eu dividiria por 3 para achar uma parte. E aqui eu multiplicaria por 5. Se aqui em cima fosse 2, isso aqui eu dividiria por 2. Entendeu? Porque aí eu teria 2 partes e não 3. Então vai depender do número que você está trabalhando. Agora, se eu tenho total, ó, 7/7 é o inteiro. 7 dividido por 7 dá 1. Se 7/7 representa 56, como que eu faço para saber quanto vale 5/7? Mesma coisa, nós vamos achar uma parte. Como que acha uma parte? Divido 56 por 7. 56 dividido por 7 vai dar 8. 56 por 7 dá 8, ou seja, uma parte é 8. Mas e se eu quero 5 partes? Ou seja, é 8 mais 8 mais 8, 5 vezes. Então, ó, 5 partes é 5 vezes 8, que dá 40. Então, ó, se você desenhar 7, deixa eu ver aqui, vai fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 sétimos é 56. Então, isso tudo aqui, ó, vale 56, certo? O todo vale 56. Quanto vale uma parte? 8. Cada parte dessa vale 8. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, falta um aqui. Cada partezinha dessa vale 8. Então, pode ver, ó, 8 mais 8 mais 8. 8 vezes 7 não dá 56? E se eu quero apenas 5 partes dessa coisa dividida em 7? Eu quero 5. Eu quero, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quanto é 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8? É 40. Agora vamos aos exercícios da página 61. O primeiro exercício está dizendo que Rosana comprou uma broa de fubá na padaria. Aí veio na notinha assim, né, o peso, o preço do quilo e quanto ela pagou. Né, a questão A. Quanto foi o troco recebido por se a Rosana pagou 5? Se ela deu 5 e o preço da broa era R$ 1,19, você vai pegar R$5 menos R$ 1,19. Lembrando que tem que botar as casas decimais certinha para dar certo, né? Porque olha só, na soma e subtração, 5 menos 1,19. Você vai manter a vírgula aqui e vai fazer a conta normalmente. Já na multiplicação, quando você for multiplicar, você conta quantas casas decimais tem. Então, ó, letra B. Se o peso líquido tivesse sido 220 gramas, ou seja, né, 0,220 quilos, qual seria o total a pagar? Então, vai ser... Qual o preço do quilo? R$7. Vai ser R$7 vezes 0,220. Você vai fazer a conta e vai contar quantas casas decimais tem. Vou fazer essa continha aqui. Vai dar R$7 vezes 220. Cadê? 220. Aqui dá tudo zero, né? Porque é 0 vezes. Aqui dá 0, 0, 7, 7, 14. Aqui também 0, 0, 7, 7, 14. E aqui 0, 0, 0, 0. Né? Aqui, na verdade, são 3. Ó, aqui dá 4, 5. Então, no final vai dar 1,54. Né? R$7 vezes 220 gramas, como tem aqui a vírgula. Quantas casas decimais eu vou andar aqui para saber onde é a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você soma quantas casas decimais tem na multiplicação e põe aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Tá vendo aqui que eu tenho 5 casas decimais? Então, aqui eu também tenho 5, nesse todo aqui. Como esse zero aqui não faz diferença, então 1,54. Agora na questão, qual deve ser o peso líquido para que o total a pagar seja R$1,05? Aí você já vai pegar R$1,05 e dividir por 7, para ver quantos gramas que foi a broa dessa vez. Né? Agora, ó, a questão 15, eu vou fazer em várias partes, porque não cabe no meu quadro. Né? Você tem que calcular o valor de A, de B e de C. E no final vai somar esses 3 elementos. Então, primeiro eu vou calcular A, depois B, depois C, e vai ficar na sequência do vídeo. Então, vamos lá. Aqui, ó, atenção para o jogo de sinais. Ó, 8 quintos é positivo. Eu posso tirar do parênteses aqui. 8 quintos. Mais menos 6 quintos. O mais não troca o sinal de quem está aqui dentro. O mais mantém quem está aqui dentro. Então, vai ficar menos 6 quintos. E aqui, ó, aqui é menos. Aqui o menos, ele troca o sinal de quem está aqui dentro. Então, aqui esse menos com menos vai transformar em mais. Mais 2 quintos. Esse é muito fácil, porque é tudo repetido aqui. Mesmo denominador. Mantenho 5. Eu vou fazer 8 menos 6, que dá 2. 2 mais 2, 4. Então, a letra A, vou botar aqui no cantinho.
A é igual a 4/5. Bom, essa questão eu tô fazendo com vocês que ela é bem complicada, né? Mas é bom porque a gente fixa bem a questão dos sinais. Lembrando que, quando tem uma expressão numérica, a primeira coisa que a gente resolve é o que está dentro do parênteses, correto? Então, a gente repete tudo que vem antes. Aqui, ó, não tem o que resolver, que é só um número dentro do parênteses. Mantém, abro aqui, 1/5 mais. Como se resolve isso? É 1 e 1/3. 1 e 1/3. O que é 1 e 1/3? 1 mais 1/3 seria 3/3 mais 1/3, que é igual a 4/3. Então, no lugar desse aqui, ó, nós vamos botar aqui mais 4/3 menos 2/5. Agora o nosso trabalho agora é basicamente tirar de dentro do parênteses. Vamos lá, vai ficar menos 1/3 menos aqui 1/5 mais 4/3 menos 2/5. Aqui, quando eu tenho menos 1/3, quando eu tenho um menos aqui, ele troca o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Eu poderia resolver isso daqui, mas a gente pode resolver junto esse com esse e esse com esse, por eles terem denominadores iguais. Fica mais fácil resolver. Então, o que eu faço? Como eu tenho menos, esse menos, ele está mandando em todo mundo que está aqui dentro, ó. Então, ele vai trocar o sinal desse, vai ficar menos 1/5 menos 4/3. E aqui, menos 2/5. O que eu tenho aqui? Eu posso eliminar isso daqui sem problema nenhum, porque não tem sinal na frente. Ficou isso daqui. Como que eu resolvo isso? Vou organizar para ficar mais fácil de resolver. Vai ficar menos 1/5 menos 2/5. Menos 1/5 menos 2/5 menos 1/3 menos 4/3. O que eu posso fazer? Resolvo isso aqui, já que eles têm o mesmo denominador. Vai ficar menos 1 menos 2, lembrando que eles têm o mesmo sinal, vai somar os valores e manter o sinal. Então, vai ficar menos 3/5. E aqui é a mesma coisa, ó. Menos 5/3. Agora sim a gente resolve, que ficou mais fácil. Então, qual é o MMC aqui? O MMC aqui vai ser 15, porque ele é múltiplo, é o menor múltiplo comum. 15 dividido por 5 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Você pode perceber, ó, que um é o contrário do outro. Eles são múltiplos, né? O 15 é múltiplo dos dois. Então, ó, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3 dá menos 9. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 5, menos 25. Então, vai dar menos 25 menos 9, que vai dar menos 34 dividido por 15. Então, esse é o valor de B. Então, B é igual a menos 34 dividido por 15. Estou botando aqui em cima que no final a gente vai ter que somar os 3. Agora a letra C. Letra C vai ser 1 sobre 30 mais meio mais 1/6. O meio é fácil de achar, é 1 dividido por 2. Mas caso você não saiba isso aqui de cor, né, não esteja habituado, você vai fazer 5 dividido por 10, na verdade. Né? 5 dividido por 10, porque você andando com uma casa pra cá, né? Quando vem pra cá, porque é dividido por 10. Quando a gente anda pra esquerda, porque dividiu. 5 dividido por 10, você tem uma vírgula aqui, você vai andar ela pra cá. Vai ficar 0,5. Então, isso aqui é a mesma coisa disso. E se você simplificar dividindo por 5, vai ficar 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Ou seja, 1/2. Tá? Só para entender aqui. Então, ficou 1 sobre 30 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 6. Qual é o mínimo múltiplo comum de todos? É o 30.
Porque o 30 pode ser divisível por ele mesmo, pode dividir por 2 e pode dividir por 6. Então vai ficar aqui, vou botar aqui no final. Vai ficar 30. 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais 30 dividido por 2 dá 15. Vezes 1 dá 15. 30 dividido por 6 dá 5. Vezes 1 dá 5. Então vai ficar 15 mais 5, 20. 21 dividido por 30. Esse é o valor de C. Agora, o que está pedindo na questão? A questão está me pedindo A mais B mais C. Quanto é A mais B mais C? Eu tenho que A é 4/5 mais B, o B é negativo, menos 34 sobre 15, mais 21 sobre 30. Aí vocês vão fazer essa conta. Essa conta eu não vou fazer. Ó, lembrando que o mais não troca o sinal de quem está aqui dentro. Você vai eliminar os parênteses, né? Vai ficar 4/5 menos 34 sobre 15 mais 21 sobre 30. Vai fazer o MMC, ou seja, o maior número, que é o múltiplo, o menor, né? O menor múltiplo comum. Dá uma dica. O menor múltiplo comum vai fazer aquele esqueminha e vai descobrir o valor de A mais B mais C. Agora, ó, o número 16, ele é interpretar, ele quer dizer, ele quer saber qual a alternativa que está correta, qual a afirmativa que é correta. Só tem apenas uma correta, todas as outras estão erradas. Aí ele tem que ler com atenção e né, quem prestou atenção na matéria vai entender. Vamos lá, considere a tabela e dê o que se pede. Vamos ver a tabela. Ó, nessa tabela tá falando aqui o valor do euro, do dólar e da libra e do peso argentino. Tá dizendo que Paulo vai fazer uma viagem e ele tem R$ 55.785. Ele quer descobrir quanto que ele vai conseguir comprar de dólares. Ele vai estar comprando. Se ele está comprando, né, é compra. Então o que vai fazer? Vai pegar 55.785 e dividir pelo valor da compra. Existe uma observação nessa questão dizendo que o valor da compra, né, que é 2,2572, é para você considerar apenas duas casas decimais. Então você vai dividir o valor que ele tem por 2,25. Mesma coisa quando ele vai para um outro país e precisa trocar em euros. Ele está com 10.300 e quer comprar euros. Então vai ser 10.300 dividido pelo valor de compra do euro. Lembrando que você vai utilizar apenas duas casas decimais. Né? O número 18. Número 18, ó, calcule e represente infração irredutível. O que é irredutível? Quando a gente diminui a ponto dele não reduzir mais. Eu vou fazer a letra A como exemplo. Essa é a questão 18. Letra A tem aqui, ó, menos 3, menos 2,35. Então, menos 3, o menos troca o sinal de quem está aqui dentro. 2,35. Então, ó, menos com mais você vai diminuir, né? Vai fazer a diferença. Vai ficar menos porque 3 vale mais. Então, vai ser igual a menos 1,35. Como que eu transformo isso em fração? 1,35 é o mesmo que 135 dividido por 100. Qual é a forma irredutível disso daqui? Você vai dividir isso aqui. Você pode dividir, por exemplo, o máximo que a gente pode dividir é por 5. Aqui vai dividir por 5. Vai ficar 135 dividido por 5 vai dar 13. E 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, ó, transformamos em fração. Vou fazer a letra B, um pouco mais devagar. Letra B. Letra B não, desculpa, vou fazer a C que tá mais difícil. Letra C. Ó, 1 mais menos 0,47 menos mais 1,9 menos 0,63. Primeira coisa que você tem que ter atenção é com os sinais. Vamos eliminar os parênteses
O mais não troca quem está aqui dentro. Vai ficar 1 menos 0,47. Troca o que está aqui dentro. Se 1,9 é positivo, vai ficar 0,47 menos 1,9. E aqui troca, vai virar positivo. O que você vai fazer? Uma dica. Junta todo mundo que é menos, lembrando que o sinal vem sempre na frente. Então vai ficar menos 0,47 menos 1,90. Aqui você vai somar esses valores. Vai dar um valor negativo. E aqui o que for mais 1, mais 0,63. Então você vai somar esses dois, vai ficar positivo. Vai somar esses dois, só que vai ficar negativo. Vai fazer a diferença e depois vai fazer uma fração, né, dividido por 10. E vai tornar ele redutível, assim como o outro exemplo. Vamos lá, questão 19. Neuza comprou 2 barras de chocolate exatamente iguais. Sua irmã comeu 1/4 da primeira barra e 5/6 da segunda barra. Qual o valor da adição da fração que sobrou da barra com a fração que sobrou da segunda barra? Ou seja, sua irmã comeu 1/4. Qual é o valor da adição da fração que sobrou da primeira barra? Ou seja, o que sobrou da primeira barra? Se ela comeu 1/4, ó, o todo é 4/4, né? Se ela come 1/4, ou seja, uma parte de 4, dividir em 4 partes. Ela comeu uma parte, sobrou o quê? Sobrou 3/4. Então sobrou. Isso aqui é o que sobrou da primeira. E da segunda, ela comeu 5/6. Então, ó, ela comeu 5/6. O que sobrou? Sobrou 1/6. Ó, 6/6 é o todo. Ela comeu 5/6. O que me sobra? 1/6, né? Aqui 6, aqui menos 1. Ó. 5 mais 1, 6/6. O todo, o que ela comeu, o que sobrou. Então, sobrou da segunda. O que eu quero? Eu quero a soma desses dois. Então, vai ser 3/4 de uma mais 1/6 da outra. O mínimo múltiplo comum você faz do ladinho. Divide por 2. Aqui dá 3. Divide por 2, aqui dá 1. E aqui 3 vai dar 1. 6 mais 6, 12. Aqui vai dar 12. O MMC dá 12. 12 dividido por 4 dá 3. E 12 dividido por 6 dá 2. Aí o que você vai fazer? Multiplica esse por esse, bota aqui. Mais multiplica esse por esse, bota aqui e vê o resultado. Última questão de hoje, questão 20 da página 62. Vamos lá, Janaína, a mãe do Leleco, comprou uma pizza. Não quer que coma tudo de um dia só, quer que coma em 3 dias. Pão dura, né? Então, ó, no primeiro dia ele comeu 1/3 da pizza, no segundo comeu 2/5 da pizza. Que fração da pizza ele comeu e qual a fração que sobrou pro terceiro dia? Então, ó, no primeiro dia ele comeu 1/3 da pizza. No segundo dia, né, ele comeu, a pizza já não tá inteira, né? No segundo dia, ele comeu 2/5 da pizza. Então, esse aqui é o primeiro dia, esse aqui é o segundo dia. Então, ó, se ele comeu 1/3 da pizza, quanto que sobrou no primeiro dia? Sobrou aqui, ó, 2/3. E ele comeu 2/5 de 2/3. Quando a gente tem uma fração da fração, o que a gente faz? A gente multiplica. Então, ó, 2/5 de 2/3 é o mesmo que 2/5 vezes 2/3, que vai dar 4/15. Ou seja, isso aqui foi o que ele comeu. A fração que ele comeu é 4/15. E como que a gente descobre quanto que falta, né? Quanto que sobrou de pizza?
Bom, se o todo é 15 e ele comeu 4, vai ser o todo, 15 sobre 15, menos o que ele comeu. O que sobrou? 15 menos 4, 11 sobre 15. Então, 11 sobre 15 foi a fração que sobrou da pizza.